Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 2 de janeiro. Estamos começando o primeiro programa de Safras TV em 2025. O que diziam os gráficos, naturalmente, também é o primeiro que diziam os gráficos de 2025. Desejando já a todos um grande ano de 2025, de muita saúde, paz, prosperidade, é isso que todos queremos. Já cumprimento o meu colega, consultor analista e especialista na parte de análise gráfica, Rafael Silveira. Muito bom dia, Rafael, e um excelente 2025 para nós, meu amigo. Muito bom dia, Alessandro. Bom dia a todos, né? Mais um ano começando e trazendo aí sempre surpresas para a gente. Então vamos falar um pouquinho do gráfico, ver o que eles estão dizendo para a gente dessa vez. Maravilha! Para você ver todas as surpresas e o que tem de melhor em Safras TV, você precisa se inscrever e ativar as notificações, assim você fica sabendo da atualização dos nossos vídeos, todos os dias um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal Safras TV no YouTube. Safras.com.br, você tem a plataforma Safras e todas as informações em um só lugar, análises fundamentais, técnicas, consultoria, temos também a nossa parte de jornalismo, nossa agência de notícias, enfim, tudo em um só lugar, não perca tempo. E esse programa, eu sempre costumo dizer no começo da gravação do que diziam os gráficos, não tem a intenção de trazer recomendação de compra ou de venda de ativos, a gente faz uma análise técnica da soja, do milho e do trigo na Bolsa de Chicago, do café, do açúcar e do algodão, Bolsa de Nova York. A análise técnica é mais uma forma de você avaliar tendências do mercado. Temos as análises fundamentais, uma complementa a outra, além de outras formas de você avaliar o mercado. Dito isso, sem mais delongas, o Rafael já vai plugar a tela da Bolsa de Chicago na soja em grão, o contrato março, que é o primeiro que a gente sempre avalia. Rafael, no dia 20 de dezembro, do nosso último programa, a tendência indicada era de baixa para a soja. E a gente dá a cara a tapa, a gente diz o que falou no último programa. Às vezes é assertivo, às vezes o mercado não segue conforme uma variação da parte técnica. Como é que foi esse mercado desde o dia 20? Esses dias também que são mais lentos, né, nos mercados, isso também acaba atrapalhando um pouco os cenários, né, Rafael? Mas como é que foi a soja e o que, que tem aí para o começo de 2025? Bem, Alessandro, a gente teve uma movimentação um pouco mais lenta, né, ultimamente, em função aí do final do ano. A gente teve aquela movimentação de queda, o mercado buscou a região de 9 dólares e 50, tá? Após testar esse fundo de preço, o mercado acabou fazendo alguma correção técnica. Mas olhando ainda o cenário macro de preço, a gente está vendo um mercado que está trabalhando com máximas ainda menores do que as máximas anteriores, ou seja, os topos são descendentes, tá? Agora, tem alguma questão aqui, tá? A gente está vendo um volume comprador interessante. É um mercado que está trabalhando dentro dessa região que pode ser considerado uma resistência lateral para a movimentação da soja. E desse ponto em diante, a gente tem que ficar atento, porque o mercado pode acabar quebrando essa linha e trazer uma movimentação de alta um pouco maior, quem sabe até buscando, né, umas máximas anteriores em até 10 dólares e 50. Então, pode ser que o mercado tenha alguma movimentação de alta um pouco mais firme, até está trabalhando a favor das médias numa região de fundo importante. Mudou a tendência de baixa? Ainda não. Tá? Então, a configuração macro ainda tem um viés negativo, mas nada impede que esse mercado tome algumas posições positivas de curto prazo, a não ser que mude realmente, né, para uma movimentação de alta, mas não tem indicação de mudança de tendência. Tá? A tendência macro ainda é negativa, mas o mercado pode mostrar alguma movimentação mais altista no curto prazo. Show, a gente muda a tela da plataforma Safras agora para o milho na Bolsa de Chicago. Todos os contratos hoje, tanto dos grãos ali na Bolsa de Chicago, quanto da soft commodities, é o contrato março de 25. Tínhamos no dia 20, Rafael, uma indicação de tendência positiva para o milho. E tu até colocavas ali um alvo de 4,86. Como é que está o milho agora nesse comecinho do ano? O que, que a gente pode dizer? Bom, o milho ainda segue com uma movimentação mais positiva, tá? Pelo menos do ponto de vista técnico. Por quê?
A configuração não mudou, que a gente tem os fundos aqui subindo, as mínimas do preço são mais altas, que significa que os compradores estão tentando empurrar o preço para cima e os vendedores estão perdendo espaço, né, nesses recuos de baixa aqui. Então o mercado acabou rompendo uma região importante de resistência e ainda mostra uma movimentação compradora, tá? Então a gente está vendo também as médias a favor do preço. Claro que esse mercado está um pouco sobrecomprado teoricamente, mas ainda vemos uma movimentação de compra um pouco mais significativa. Eu acredito que esse mercado ainda tem a chance sim de continuar subindo, pelo menos no curto prazo. A não ser que ele rompa essas mínimas anteriores aqui com bastante volume vendedor, aí muda a história, mas olhando a configuração atual do preço, não tem por que a gente pensar que esse mercado está invertendo para queda, ele ainda continua com uma movimentação positiva. Beleza, vamos para o trigo, Bolsa de Chicago. O trigo estava sem uma indicação mais clara no nosso último programa, no dia 20 de dezembro. Estava mais nebuloso em relação ao olhar técnico. Vamos ver como é que está agora, Rafael. Bom, ainda segue mais ou menos naquele parâmetro, né? A gente teve um rompimento de fundo importante, mas os compradores já botaram o preço trabalhando novamente nessa zona aqui de suporte. Então agora a gente tem que esperar a próxima movimentação do preço, porque ele já está trabalhando aqui próximo a uma média curta, não tem uma indicação de volume ou de sobrecompra ou sobrevenda muito clara, o mercado está um pouco mais nebuloso do ponto de vista técnico, né? Então a gente tem que esperar realmente uma formação de pivô, uma movimentação, uma progressão de topo de fundo para ter uma ideia melhor da possível movimentação do preço. Aqui a gente só tem, a única informação que a gente tem é que esse mercado está trabalhando aqui numa região de suporte. Teoricamente costuma ser uma região de retração de movimento para alta, mas não quer dizer, né? A gente tem que ter uma confirmação de outros indicadores. Então, o ideal é a gente realmente aguardar uma movimentação mais clara no trigo, né? Show de bola. A gente sai agora de Chicago e vamos começar com a Soft Commodities Bolsa de Nova York e é sempre o nosso glorioso café arábica, o primeiro que a gente fala de Nova York, que depois de fechar 2024 como um ano marcado por preços históricos, né? O café na Bolsa de Nova York, salvo, se eu me enganei aqui em relação à valorização do ano, chegou a passar de 80% em Nova York, em alguns momentos chegou, né, nível os preços mais altos em meio século. Então, só que no último programa, no dia 20, né, até pelas correções técnicas que acontecem, tinha um cenário um pouco mais indefinido, né? Estava difícil de dizer para onde ia. O que diz o gráfico do café para esse começo de 25? Bom, o café está em máxima histórica, como tu colocou agora. Assim, olhando o panorama técnico, esse mercado ainda está muito sobrecomprado, tá? Então, seria uma dedução lógica a gente esperar ainda uma correção melhor nesse preço. Ele não corrigiu ainda. Tem algumas indicações que esse mercado está querendo formar uma região de máxima, que são esses topos aqui não rompidos do mercado. O mercado chega numa máxima e volta, chega na máxima e volta, chega na máxima e volta. Começa a deixar movimentações de preço abaixo das movimentações anteriores. Quer dizer que ele não está mostrando muita força de continuação nessas regiões, tá? Já está trabalhando próximo de uma média, o preço chegou a testar, né, essa média rompendo para baixo. Então tem uma chance aqui desse mercado começar a fazer alguma correção. A profundidade dessa correção vai realmente depender do tempo, né? Ele pode tentar buscar esse fundo anterior aqui em 288 ou até esse fundo maior 240, mas não tem uma indicação ainda para esse movimento, porque a média maior ainda está conduzindo o preço para cima, tá? Então nada impede que esse mercado volte a testar essas regiões de máximo. Aqui realmente a gente tem que aguardar, mas aos poucos, sutilmente, o gráfico está mostrando uma inversão aqui, tá? Não que vá inverter a tendência do preço, mas uma inversão no sentido de correção frente a toda essa máxima acumulada. Então o mercado pode testar aqui uma movimentação de baixa para depois voltar a subir novamente, tá? Para consolidar realmente uma movimentação de baixa mais forte, a gente tem que cuidar os cruzamentos da média, ver se essas máximas vão ficar abaixo das máximas anteriores, e aí é uma outra movimentação. A gente tem que aguardar, né? Beleza, mudamos a tela agora para o açúcar, Bolsa de Nova York também. No dia 20, o Rafael, em sua análise técnica, tinha colocado um viés negativo para o açúcar. Vamos ver como é que se comportou.
É, Rafael, deu uma setinha para cima, é isso? Deu uma invertida, não? Agora a movimentação do açúcar está interessante. Veja que ele vem trabalhando e perdeu realmente aqueles fundos que a gente tinha falado do preço e buscou realmente essas regiões de preço. Tá? Na minha visão, ele ainda podia buscar esses 17 aqui, que seria esse suporte bem importante, né, no preço do açúcar, mas ele está mostrando alguma movimentação de alta nessa região de suporte anterior. Então, aqui pode ser um ponto praticamente crítico, onde o mercado pode mostrar uma correção maior de preço. Tá? Significa que ele parou de cair? Ainda não, porque as médias ainda estão a favor do preço. É claro que a gente tem uma movimentação aqui de forte sobrevenda, ó, que o mercado está em região de fundo mesmo. Então é um preço teoricamente barato. Pode ser uma região de recompra de posições, tanto que o mercado está subindo um pouco, a gente tem que aguardar. E não tem uma definição clara aqui, tá? Se fosse para dar uma direção, acho que o mercado tem chance de fazer alguma correção, mas a tendência de baixa ainda não mudou, porque não tem realmente uma progressão de topo e fundo para cima. Então, é um mercado que pode corrigir para alta, mas nada impede que ele venha testar essa região de fundo anterior ainda, tá? A não ser que ele mude, né, a configuração técnica nas próximas sessões. Hoje, o que a gente tem é que é um mercado que ainda tem uma movimentação de queda predominante, porque não mudou a configuração de preço geral, né? Mesmo com essa setinha ali para cima, como se fosse ali na região de suporte, continuamos então com uma tendência um pouco mais fraca, né? Só Sim, para eu sim, anotar aqui no sim. Ele pode mostrar uma direitinho. movimentação de alta, nada impede, mas a configuração geral ainda mostra um mercado que ainda pode buscar esse fundo anterior, tá? Não mudou ainda. Maravilha. Então, isso olhando por vários ângulos, né? Não só a movimentação do preço, mas olhando também médias, olhando o contexto geral do gráfico. Show. Passamos para o nosso último, não menos querido algodão. Vamos ver, a gente tinha no dia 20 uma indicação também, uma indicação que era negativa para o algodão, e tu colocavas até alguns preços ali que podiam ser buscados, que era 65, 67 centavos de dólar por libra-peso, né? Vamos ver o que diz o algodão. Bom, qual a movimentação que a gente tem atual de preço no algodão, tá? Ele está numa região importante de suporte de preço. Então, tem uma desvalorização alta nesse mercado. Só que a gente está vendo aqui nessa região de suporte as mínimas atuais ficando acima das mínimas anteriores, tá? Então, isso é característica do mercado que pode fazer uma correção nessa região importante aqui de preço, que é o suporte. Então dá para pensar que esse mercado tem chance de subir aqui, tá? Até onde ele pode corrigir, a gente pode estimar aqui um movimento buscando essa última máxima, depois essa última máxima. Aí tem que esperar uma outra movimentação de preço. Quer dizer, o mercado tem que fazer uma progressão de topo e fundo, tem que cruzar a média para cima. Então a gente não tem isso muito claro porque ainda não está configurado esse cenário. Mas o que a gente pode dizer é que está realmente numa região interessante de preço para reposição compradora, tá? Então, eu acredito que esse mercado possa mostrar alguma movimentação de alta no curto prazo, a não ser que mude novamente a configuração e o mercado perda essa região de mínima. Mas o que a gente tem agora não é isso. O que a gente tem agora é um mercado que está trabalhando com mínimas acima das mínimas anteriores, ou seja, não perdeu o fundo, em uma região de suporte muito interessante de preço, porque desvalorizou bastante. Então, pode ser uma região compradora, sim, né, no curto prazo. Maravilha, meu amigo. Vamos para o teu recado final aí. O que que a gente pode dizer? Bom, os mercados não estão mostrando muita movimentação agora, até porque a gente está vindo aí, né, de uma virada de ano, então é normal que a gente tenha menos agitação, mas a gente consegue ter ali alguma ideia do que a gente consegue projetar, né, o que o mercado pode fazer nas próximas sessões. Obviamente a gente tem que aguardar, né, a análise técnica nem sempre vai nos dar uma movimentação muito clara do preço, né, isso depende dos agentes, então é uma questão realmente de paciência, mas a gente pode extrair sempre alguma informação do gráfico, né? Excelente, Rafael. Te agradeço muito. Meu recado final é que é importante você estar conosco nas nossas redes sociais, que aparecem sempre ao longo do vídeo e também estão na descrição deste nosso programa, assim como na descrição estão os próximos cursos e eventos de Safras e Mercado. Mais uma vez, um excelente 2025 a todos. Grande abraço, Rafael. Muito obrigado, meu amigo.
Muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal aqui de Safras TV.